que está aqui para conversar com a gente. E vamos falar de saúde. Assunto do jornalista Daniel Cunha, que o Daniel descobriu que tinha esclerose múltipla, fez um tratamento convencional contra a esclerose, mas conseguiu se livrar dos sintomas da doença, seguindo uma terapia alternativa com altas doses de vitamina D. Vamos saber mais sobre essa terapia, conversando com o neurologista Cícero Galli Coimbra. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail ou pelo Twitter. Eu vou começar falando da experiência do Daniel, porque é uma experiência muito diferenciada, né? Primeiro você tem um diagnóstico desse, que você tem 26 anos, é isso? 26. Você teve o diagnóstico quando? Tive há 2 anos e no finalzinho de 2009. 24, 24, por aí, né? E você experimentou a terapia usual, convencional, né? Conservadora, digamos assim? É o tratamento convencional, né? É o que praticamente todos os médicos vão indicar para quem for diagnosticado com esclerose múltipla. Então, comecei esse tratamento em 2010 e fiz por uns 4 meses, mas foi traumático para mim na época, assim, porque é um tratamento que é à base de injeções, é um medicamento injetável. Na verdade, são vários tipos de medicamentos, mas todos eles são injetáveis hoje que a gente tem disponível. Então, era um que eu tomava uma vez por semana e tinha muitos efeitos colaterais. No dia que eu tomava, eu tinha que escolher um horário para tomar de noite, porque depois eu ficava cheio de efeito colateral, e senão, depois, se eu tomasse de dia, eu ia ficar o resto do dia sem poder fazer nada, assim, acamado, ia pra cama, com febre e tal, gripe. Então, aí começou essa expectativa de eu fazer isso toda semana pro resto da minha vida, né? Sempre eu tinha que tomar esse remédio, saber que eu ia ficar o dia seguinte desse jeito. E aí caí numa depressão também, fiquei mal. E até que minha mãe descobriu na internet, chegou numa entrevista do Dr. Cícero e marcou uma consulta pra mim. Aí eu fui, a história mudou. Dr. Cícero mudou a sua história? Mudou. Mudou como, Dr. Cícero? Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer por essa oportunidade de falar sobre essa substância. Imagina, nós é que agradecemos que o senhor consiga uma melhoria, né, num quadro de uma pessoa e de várias pessoas. Mais de 800 pessoas. Mas meu agradecimento por ter a oportunidade de falar a respeito dessa substância, que na realidade é um hormônio esteroide e que, por infelicidade, entre 1918 e 1922, foi chamada de vitamina D antes que se conhecesse qual era a estrutura química dessa substância, mas que hoje é o principal determinante de saúde do mundo urbano moderno, né? Ela é uma substância que controla 229 funções em cada uma de todas as nossas células. É praticamente ter deficiência desse hormônio é praticamente um pré-requisito para se desenvolver qualquer doença autoimunitária, para se desenvolver câncer, para se desenvolver doença cardiovascular. Deficiência de vitamina D durante a gestação leva ao nascimento de crianças autistas. É uma verdadeira tragédia de saúde pública saber que, por exemplo, numa cidade como São Paulo, 77% da população tem deficiência dessa substância fundamental para a nossa saúde, no inverno paulistano. Nós somos um país solar, né? Mas no mundo urbano moderno, infelizmente, o trabalho e a vida se desenvolvem entre 4 paredes, então não faz a mínima diferença se nós vivemos num país tropical ou num país... Se a gente morar no Brasil, morar na Noruega, não vai fazer muita diferença? Vai fazer alguma diferença, sim, porque lá os invernos são muito longos, né? Mas essa diferença foi muito diluída hoje em dia, porque as pessoas praticamente não se expõem ao sol, que é o grande produtor dessa substância no nosso organismo, né? E de tal forma que isso virou uma pandemia mundial. No início de abril, uma organização governamental norte-americana chamada CDC, Center for Disease Control, demonstrou que no inverno norte-americano,
pode haver apenas 1% da população não deficiente desse hormônio fundamental para a saúde humana. De tal forma que você tem uma ideia da gravidade dessa situação num mundo em que hoje nós temos muitas linhas de metrô, muito mais do que tínhamos antes. Nós saímos com isso filme na janela do carro, nós colocamos protetor solar que bloqueia completamente a produção de vitamina D e temos a ilusão de que a vitamina D, por ser chamada assim de vitamina D, ela está presente nos alimentos, o que é um grande engano Equívoco. e confusão provocada por isso. Na verdade, então, quer dizer, a gente tem que passar a tomar sol. Sem dúvida alguma, Não isso é? é uma coisa fundamental. Tem que passar a tomar sol no horário correto, né? Que basicamente é o horário em que a nossa sombra tem a mesma dimensão da nossa estatura. Esse horário varia conforme a estação do ano, conforme a latitude em que A nós região do encontramos, país também. mas um parâmetro adequado é olhar a extensão da sua estatura. Se você colocar fator de proteção solar nesse momento, número 8, você reduz em 90% a produção dessa substância fundamental para a nossa saúde. 8? 8. As pessoas usam 50, 60. A partir de 15 você zerou a produção de vitamina D. Exatamente. Por isso se transformou numa pandemia mundial Doutor de Cícero, o graves senhor acha proporções. que nos exames de sangue, aqueles que os médicos, de modo geral, pedem, os médicos de família, ou até mesmo do SUS, quando vão fazer um check-up, pedem hemograma completo, lipidograma completo, a medição da vitamina D deveria estar incluída necessariamente? Sim, e infelizmente nunca está incluída. É, Infelizmente nunca está já incluída. é mais num patamar mais sofisticado, né? Exatamente. Esse é o problema também. A perda dessas 229 funções nas células do sistema imunológico torna o sistema imunológico completamente desregulado, de tal forma que ele tem dificuldade de reagir contra infecções e se permite atacar o nosso próprio organismo. E há evidências de que a falta da vitamina D acelera ou provoca o processo de esclerose múltipla? Sim, já temos mais de 3.500 publicações. É importante que se diga que há apenas 3 anos atrás eram não mais do que 750 publicações acumuladas ao longo de 40 anos e que hoje, em 3 anos, isso passou de 750 para mais de 3.500 publicações. Infelizmente, esse conhecimento não tem sido levado aos livros-texto de medicina e isso gera esse desconhecimento não só do público em geral, mas até da própria classe médica em relação à gravidade dessa O situação. senhor disse que a vitamina D não está presente nos alimentos. A quantidade é irrisória. Se você ficar, por exemplo, nesse horário que eu mencionei a você, exposta ao sol, vestindo uma camiseta regata e uma bermuda, porque você tem que ter pele exposta ao sol, em apenas 20 a 30 minutos você produz 10.000 unidades de vitamina D. No caso dos alimentos, você teria, para conseguir alcançar essa quantidade, você teria que tomar 100 copos de leite, o que é impossível para qualquer ser humano. 100 copos de dia? Não, para alcançar esta quantidade. E a gente precisa de 10.000, a gente precisa de quanto? Se a natureza não precisasse de 10.000, não formava uma quantidade tão grande em tão poucos minutos, né? Então, isso Então, assim, dá como uma uma ideia. medida preventiva, mesmo que você não tenha um diagnóstico ligado à esclerose, você falou em doenças autoimunes, né? Sim, perfeito. Então isso abre um leque enorme, né? Sim. Vai do lúpus à artrite, Todas elas. passeia por tudo praticamente isso. um pré-requisito ter essa deficiência para você poder desenvolver essa doença. Então é importante a reposição da vitamina D. Em doses adequadas, não nessa dose que é A normalmente dose da presente. esclerose múltipla é diferente, claro, né? Não, a dose para todas as pessoas, uma pessoa adulta normalmente deveria receber cerca de 10.000 unidades por dia, né? O que é 50 vezes acima da quantidade que normalmente se encontra nas farmácias. Então, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, não tem saída? Não, tem saída. Precisa haver uma conscientização e por isso eu parabenizo a sua iniciativa, a iniciativa do seu programa, de que haja uma percepção por parte da comunidade, dos governantes, do público em geral, em relação à gravidade dessa situação. Eu lhe disse que em 20 a 30 minutos de exposição solar, você pode produzir 10.000 unidades de vitamina D. Os epidemiologistas, hoje em dia, da área de câncer, declaram que se você desse a metade dessa quantidade para toda a população adulta,
você reduziria praticamente da noite para o dia em 40% o número de novos casos de câncer. Então você tem uma ideia da gravidade da situação pela qual nós estamos falando. Você, se desse essa quantidade, muito dificilmente você teria pessoas com doenças autoimunitárias. Então, para a prevenção, essa quantidade é adequada. No momento que a pessoa já tem essa doença autoimunitária, você tem que dar uma quantidade muito grande desse hormônio imunorregulador que está presente nos organismos vivos há cerca de 500 milhões de anos e que infelizmente se inventou no mundo moderno que o Sol é um demônio e que nós precisamos nos proteger desse demônio e uma quantidade muito grande de pessoas está adquirindo doenças muito sérias por causa desse hábito infeliz de se fugir do Sol em qualquer horário. É claro que quando o Sol está a pino, a possibilidade de você desenvolver câncer de pele é real, mas todos deveriam ter uma mínima exposição solar de cerca de meia hora no horário correto, seja esse horário à tarde ou pela manhã. Nos horários que os dermatologistas liberam, né? Que é até tipo 9, 10 da manhã, não é isso? Perfeito, depois mas de 4 da tarde. infelizmente... Mas o problema é que o senhor tem toda a razão. A gente anda no carro com isso filme, não é? Todo mundo, a população, tipo, o trabalhador do carro, do veículo, o taxista, o motorista de ônibus, o passageiro, pega todo mundo. Todo mundo está protegido no metrô, no ônibus, né? Em casa. As pessoas deixaram de frequentar o parque, hoje em dia frequentam o shopping center. As crianças não jogam mais bola na praça, elas ficam no videogame dentro de casa. Os pais ficam satisfeitos porque elas estão longe da violência urbana. Mas, infelizmente, por causa disso, nós estamos tendo 6% a mais de crianças com diabetes infanto-juvenil a cada ano na Europa. Doutor Cícero, essa terapia é aceita pelos seus companheiros, os neurologistas? Em geral, não. Nós estamos vivendo uma época de defasagem entre o conhecimento científico e a prática médica. E essa defasagem precisa ser rapidamente coberta. Nós já temos todas as evidências científicas que seriam necessárias. Nós temos pessoas comparadas o tratamento antes e depois da reposição de vitamina D. Nós temos já a observação científica de que quanto mais baixo é o seu nível de vitamina D, mais surtos e mais sequelas as pessoas com esclerose múltipla desenvolvem. Quanto menos baixo, menos sequelas, menos surtos. Nós temos já a evidência de estudos duplo cego randomizados, em que tem um grupo que recebeu vitamina D e outro que não recebeu vitamina D, os dois tratados com essas drogas usuais e mostrando uma diferença muito grande em relação àqueles suplementados. A vitamina D, quer dizer, a vantagem de tomar o sol é que também é barato. É verdade. É como medicamento. É democrático também. A população praticamente toda pode, né? Mas existe a necessidade de haver uma mudança de mentalidade. Né? Isso tem que essa informação tem que chegar à população. Né? Agora, tomar leite, comer queijo, não adianta nada para essa questão? Não, nesse caso, até no caso da esclerose múltipla, é muito importante que se evite o grande efeito colateral de doses altas de vitamina D. Porque a vitamina D retira cálcio do intestino, do alimento que está sendo digerido no intestino. E ela pode, em doses elevadas, elevar muito essa concentração no sangue, fazendo com que o nosso organismo tenha que jogar esse excesso de cálcio através dos rins e durante uma passagem de uma grande quantidade de cálcio através dos rins pode haver calcificação do órgão, do rim em si, havendo como consequência perda da função renal. O que infelizmente então, quem faz essa reposição em ter esclerose múltipla em altas doses, ela não é contraindicado o laticínio? Correto, a pessoa não pode, dependendo da dose que está tomando, ela não pode consumir laticínio. Mas para as pessoas de modo geral, para tentar não desenvolver doenças autoimunes ou para tentar não ter algum tipo de câncer, como prevenção, tomar o sol regularmente e aí a restrição do laticínio não é feita. Não há problema nenhum. A pele regula a quantidade de vitamina D que o nosso organismo precisa. Já chegou o que precisava, ela desliga a produção. Olha que incrível, né? Incrível. O corpo humano é genial. Daniel, você sente a melhora?
Você sente uma diferença? Sua vida mudou? Não, Como é pra mudou. você? Na verdade, o que aconteceu comigo, o meu caso específico, é que eu fui internado, eu tive a manifestação da doença, que as manifestações ocorrem em surtos, assim. Eu tenho um surto que não é um surto psicótico, é um surto, alguma função neurológica orgânico. começa. Então, o que aconteceu comigo, o lado direito inteiro parou de funcionar, assim. Eu comecei a estava fraco, sem coordenação, e de repente labirintite, foi uma soma de sintomas. E aí eu fui internado, fiz o processo que se faz normalmente, que é corticoide para surto, então tomei corticoide e tal, depois passou. E aí eu nunca tive mais nada. Nem no tempo que eu estava tomando esse remédio, nem depois que eu comecei a tomar a vitamina D. Mas esse remédio me fez praticamente ter uma nova doença, né, que foi a depressão. Então, essa é uma diferença forte. Mas com a vitamina D, para mim, aí, desde de 2 anos, desde então, eu nunca tive mais nada. E aí... Nem a depressão. Não, e a Se depressão... livrou Inclusive, da a vitamina depressão. D se diz hoje que É antidepressiva? Isso, tem mais de 9.000 publicações mostrando que níveis baixos de vitamina D provocam depressão, e se estima que essa é a causa da depressão que ocorre em países do hemisfério norte durante o inverno, né? Falta de vitamina D. Por isso que tem um alto número de suicídio na Suécia. Na Suécia, etc. correto. Por causa disso. Hoje em dia já existe suplementação dos alimentos na Escandinávia. Na Escandinávia já suplementa. Sim, existe uma É interessante porque é quase que, a grosso modo, eu não tenho nenhuma formação na sua área, mas na verdade, a gente precisa brincar que cultura de jornalista é cultura de script, né? Não é cultura médica. Mas a vitamina D está para o desconhecimento, é a mesma, essa reação assim de não aceitar, é a mesma em relação à vitamina C, né? Sim, Dr. Linus Pauling também ralou, né, para colocar a questão, né? Correto, mas com a diferença que nós estamos falando de um hormônio esteroide que tem uma potência fantástica nos seus efeitos, né? É você imaginar que se ela tem 229 funções nas células do sistema imunológico, você precisaria de, vamos dizer assim, para comparar, 229 medicações similares, cada uma concorrendo para produzir o mesmo efeito. Então você tem uma ideia da potência que ela tem, porque ela foi o recurso que a natureza levou milhões de anos para desenvolver, para manter o nosso sistema imunológico absolutamente regulado, trabalhando a nosso favor e não contra nós. Qual deve ser Tem um parâmetro no exame médico, assim, quando a gente fala colesterol tem que ser até 200 ou 180, triglicerídeos até não sei quanto, tem um limite, a vitamina D deve ser entre tanto e tanto? Sim, da idade adulta? Em termos de prevenção, essa abordagem é adequada, né? E a Sociedade Internacional de Endocrinologia recomenda que haja pelo menos 40 nanogramas de vitamina D por ml. E a média das pessoas com esclerose múltipla tem 14. Você entrou em depressão quando recebeu o diagnóstico ou durante o tratamento? Quando começou o tratamento, quando eu vi que... O diagnóstico, lógico, que foi... Foi uma tijolada, né? Deve ter sido. Foi um processo, né? Foi a soma das duas coisas. Mas... uma coisa que eu não falei que eu gostaria de falar é que depois desse tempo depois que eu percebi que eu tive a consulta com o Dr. Cícero e entendi que ele me passou exatamente o que era o tratamento e quais eram os princípios e quais eram as origens desses estudos dele e tal, foi uma coisa que para mim foi muito... peguei muita confiança e fez muito sentido. E a primeira pergunta que eu e a maioria das pessoas fazem é: então por que não está todo mundo fazendo esse tratamento, né? E aí isso foi o que me motivou, e na verdade a resposta para isso é que os médicos, existem vários problemas, alguns conflitos de interesse também, porque esses remédios que eu tomava, por exemplo, são caríssimos. Os laboratórios. Pois é. Então, e aí tem eles. esse movimento, surgiu esse movimento para... Precisamos avisar as pessoas. Se eu estou tão bem, se as outras pessoas estão tão bem, por que não, né? Por que não vai ficar todo mundo bem, né? Claro. Se é tão simples, são as gotinhas, ninguém precisa mais tomar injeção, ninguém precisa ter efeito colateral. E aí... Você ganhou direito ao dia seguinte, né? Pois é. E a todos os outros dias. A todos os outros. Que bom, Daniel. Então, e aí aí a gente produzi um vídeo que está na internet, né? Um documentário.
Tá na internet, no YouTube? Tá. Chama Vitamina D por uma outra terapia que Vou assistir hoje. que é para tem essa intenção de mostrar o que é o tratamento e é com outras pessoas, com outras pessoas que fazem o tratamento também tem esclerose múltipla e até tem uma pessoa que tem artrite reumatoide ali e mostrar o que foi para elas esse tratamento também, como que elas estão saindo com ele. E a gente está falando de uma doença que é esclerose múltipla, que é degenerativa, considerada degenerativa, que a expectativa que os médicos te passam é de que daqui em 10 anos você pode ser que já comece a complicar e tal, e as pessoas estão seguindo aí sem absolutamente nada, né? E é o que... Que bom que você fez esse postor, né? Porque aí muita gente pode ter acesso, né? Sim, mas é Vamos repetir o nome do vídeo? É Vitamina D por uma outra terapia. Tá Tá no certo. YouTube. Volta aí daqui a pouquinho, tá? Valeu.